Olá, oitavo ano. Bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 7 de janeiro, nós vamos fazer uma revisão do nosso módulo. Então, vamos ver aí no nosso capítulo 1, desenvolvendo lideranças. Então, vamos falar de liderança novamente. Então, vivemos em um grupo de diversos espaços. Temos equipes de trabalho na escola, diversos times, diversos grupos, amigos que se reúnem para se divertir e, mesmo tempo, para resolver qualquer tipo de problema, para ajudar um ao outro. Você já percebeu que alguns membros desse grupo demonstram a tendência, a influência, inspira e motiva os demais? Então, essa tendência está ligada ao fenômeno chamado de liderança. Então, não estamos dizendo que alguns colegas devem mandar nos demais. É muito comum as pessoas confundirem liderar com mandar. Ordenar ou intimidar as pessoas, mas liderança pouco tem relação com imposição e por força ou ameaça, mas sim com se identificar e como inspirar as pessoas. Então, você já reparou que para você eleger um representante de qualquer grupo, você vai observar as características das pessoas, se aquela pessoa vai ser bom para aquela área. Então, você vai ver se ela tem condições de liderar e não de intimidar. Muitos fatos históricos são creditados ao surgimento de grandes lideranças, mas não devemos esquecer que o sucesso da ação é conjunta, é fruto de líderes e liderados. Não adianta somente ter os líderes, mas tem que ter também as pessoas lideradas. Então, isso é um processo grupal, que é importante ter um bom líder, sim, mas é importante também ter bons liderados. Então, o que é ser um líder? Muito imagina que liderança está falando do ato de exigir algo de alguém, obrigar o outro a agir do jeito que você quer, ou impor seus sentimentos por medo. Na verdade, um líder, ele não precisa impor nada, muito pelo contrário. Faz com que os demais abracem uma causa sem que se faça necessário obrigar ou impor as ações. Muitas lideranças se destacam no mundo atual e outras tanto se fizeram marcantes ao longo de toda a história da humanidade. Liderança é o processo de influenciar, motivar e conduzir equipes de forma a atingirem um único objetivo. Ou seja, não implica necessariamente em ocupar uma hierarquia ou uma posição de poder, mas tem a habilidade de inspirar as pessoas. Isso significa que ao longo da nossa vida podemos liderar em algumas situações e em outras situações nós podemos ser liderados. A liderança, ela deve ser entendida como um longo processo e não como uma posição fixa. Isso porque nem sempre o exercício da liderança está interligado a cargo ou uma função atribuída. Às vezes ocorre de uma forma espontânea e nós temos às vezes que resolver um problema que surgiu do nada e de repente aparece uma pessoa para nos instruir, dar uma dica ou dizer a melhor forma da gente fazer. Então, isso é muito importante para que os grupos tenham coesão e ajam da maneira mais eficiente. Então, a liderança está muito mais ligada à legitimidade e à empatia que uma oposição de autoridade. Existem muitos indivíduos
em posição de chefia, que não são considerados líderes pela sua equipe. Por quê? Porque eles só fazem mandar, mandar e mandar. Impõem, não é isso? Impõem a sua vontade. Então, o que fazer um indivíduo que é líder? Será que a gente já nasce líder? Durante muitos anos, buscou-se investigar a existência de traços de personalidade que tornariam as pessoas mais propensas à liderança. Hoje, contudo, as abordagens que reconhecem a liderança como um conjunto de características que podem ser desenvolvidas são mais populares. Além disso, existem estudos que relacionam o papel das situações que vivenciamos no surgimento da liderança. Existem algumas características que são atribuídas a um líder. Então, a gente pode falar de autoconfiança, tomada de decisões, resoluções de problemas, trabalho em equipe, habilidade financeira, envolvimento e motivação. Então, aí nós temos várias características de como ser um líder. Vamos relembrar elas. Autoconfiança. O que seria a autoconfiança? É uma das mais importantes habilidades de um futuro líder. A autoconfiança, ela não precisa ser mostrada, ela precisa ser experimentada. Então, você pode estimular o sentimento de si próprio e dos seus companheiros em várias coisas. Tomada de decisões. Tome decisões. Isso é muito importante ao seu desenvolvimento quanto indivíduo e quanto líder. É fundamental para fazer as suas próprias escolhas, sempre que citado e respeitando as normas existentes. Dialogue com os seus responsáveis sobre o que você determina fazer. Você, assim, vai perceber e vai aprender aonde ter mais responsabilidade. Resolução de problemas. Então, saber resolver problemas é um passo muito importante para um bom líder. Procure entender o problema, tenha paciência e agilidade para elaborar uma boa solução. Trabalho em equipe. Sempre precisamos da ajuda de outras pessoas. Para isso, precisamos agradecer sempre a participação de todo mundo que está disposto e disponível para ajudar em toda a situação. Então, para se alcançar o sucesso, é necessário sempre firmar parcerias. Habilidade financeira. Saber administrar o seu próprio dinheiro é algo fundamental para um líder. Você tem pouco dinheiro? Não importa. O que é necessário é saber usá-lo da melhor forma possível. Faça uma planilha de custos que você vai comprar e o que você vai gastar. E assim você vai treinar o seu planejamento financeiro e da sua família também, com seus gastos mensais. Envolvimento e motivação. Envolva-se em situações novas, mas apenas aquelas que você considera certas. Procure novas experiências e haja com motivação. Não adianta você se interessar ou querer mostrar que vai fazer algo que você não está motivado ou que você acha que não vai fazer bem. Outra importante característica que se faz fundamental para o líder é o poder da palavra. Saber se comunicar da forma correta em diversas situações. Você pode sair de situações complicadas, pode ampliar a amizade, causar boa influência e ter um futuro profissional melhor. Tão importante quando conhecer e buscar
as características e para entender que a liderança é um fenômeno que envolve muitas pessoas, principalmente quando se tem o engajamento do grupo, ou seja, todo mundo ali no grupo está com a mesma motivação. Um bom líder é aquele que valoriza a sua equipe e procura ali estimular os seus membros a descobrirem a melhor parte de si. E uma boa equipe requer um senso de colaboração, envolvimento e respeito ao líder. Todos nós seremos líderes em determinada situação e lideramos em outra. O importante é que saibamos exercer esse papel com respeito pelos membros da equipe e dedicação ao objetivo compartilhado. Então, falando de liderança, a gente vai falar sobre resiliência, que é uma coisa muito importante mostrada no nosso capítulo 2, que nós vamos falar agora. A resiliência significa a capacidade de algo retornar ao seu estado natural. Portanto, sua aplicação pode depender do contexto. Então, vamos ler o texto da página 13. Resiliência, a alma do negócio. Você já ouviu falar no termo resiliência? Essa palavra tem sido muito mencionada e você já deve ter ouvido falar nela. Para entender melhor por que esse conceito é tão importante, imagine a seguinte situação. Vamos ver o exemplo. Larissa era uma estudante comprometida e com notas altas. Certo dia, seu pai precisou ser transferido de cidade e ela teve que trocar de escola, já com o ano letivo bastante adiantado. Ao chegar à nova cidade e à escola nova, deparou-se com uma série de adversidades, com saudades dos amigos e dificuldade de se enturmar, pois os colegas já teriam laços de amizade e ela se sentia muito só. Além disso, ela sentia dificuldade de acompanhar o conteúdo programático na escola, cujo sistema de ensino era bem diferente. O resultado disso foram notas bem baixas e um grande sentimento de solidão. Seus pais ficaram bastante preocupados com o processo na nova cidade e com seus resultados escolares ruins. Mas, passado esse impacto, tiveram uma surpresa. Após passar alguns dias bem triste, Larissa começou a se enturmar na nova escola. Ela não desanimou por muito tempo e logo foi buscar seus novos colegas e professores. Ajuda para melhorar o seu resultado. Não demorou muito para ela se adaptar e rever os primeiros resultados. Ela foi aprovada. Fez novos amigos e matava a saudade dos amigos antigos pelas redes sociais. Então vejam aí a história de Larissa. Pode ter acontecido com você ou com alguém mais próximo. Então a história de Larissa, ela pode trazer várias lições. Podemos perceber que mesmo ela sendo uma boa aluna, ela se deparou ali com uma situação inusitada. Não é isso? Ela teve, com a mudança, ela teve umas consequências desagradáveis. Mas, diante da situação, da dificuldade, o que foi que ela fez? Ela se sentiu só, as notas caíram, mas, aos poucos, ela foi se enturmando, fazendo novos amigos, pedindo ajuda aos professores para melhorar as notas e, ao pouco, ela foi vendo que, saindo daquela situação dela, de tristeza e de notas ruins, ela foi caminhando para uma melhora. Ela não se deixou abater. Então, o que é que você costuma fazer
numa situação com dificuldade? Você costuma pegar aquela situação e passar por cima, ou você pega aquela situação e você continua naquela situação para baixo? Então, a resiliência é isso, é a capacidade de algo retornar ao seu estado natural. Então, ela era uma boa aluna, tinha os amigos, mas com a mudança dos pais, ela ficou numa situação ruim. Mas o que foi que ela fez? Aos poucos, ela voltou para o seu estado natural. Voltou a fazer amigos, tinha os amigos que ela matava a saudade e voltou a tirar notas boas e teve aí um bom resultado. Ela foi aprovada. Então, nós temos alguns tipos de resiliência: ambiental, física, democrática e psicológica. Então, costumamos atribuir as origens da resiliência ao uso comum do dia a dia. Então, a autoestima também está bastante relacionada com as ações do dia a dia, tratando aí de resiliência. Se nós vamos entender a resiliência, algo que nos ajuda a compreender a resiliência é uma palavra bastante conhecida, que é o estresse. Costuma ser definido como um conjunto de reações físicas e emocionais desenvolvidas pelos indivíduos, né? Por diversas situações. Então, várias situações podem provocar o estresse, várias situações adversas na nossa vida. Então, várias opções que podem causar os estresses são chamados de estímulos estressores. Isso pode ser várias coisas. Então, qual é a relação entre resiliência e estresse? Então, a resiliência, a gente tem a capacidade de algo voltar. E com o estresse, talvez a gente não consiga deixar aquela situação voltar ao normal. Por causa do estresse, não consigo me recuperar, não consigo me superar. Então, talvez a gente não consiga de acordo com o estresse. A vida escolar muitas vezes nos apresenta situações estressoras, nas quais precisamos de muita resiliência ao longo da nossa formação. Além disso, o nosso desempenho é muitas vezes reflexo de vivência que temos fora do ambiente escolar. O mesmo acontece no mercado de trabalho. É cada vez mais comum as empresas buscarem, além do conhecimento técnico, profissionais com resiliência. Saber lidar com a pressão e saber manter o controle emocional diante das dificuldades são requisitos fundamentais para uma carreira de sucesso. Para alguns, a resiliência é uma característica natural. O indivíduo possui ou não possui. Porém, acredita-se que mesmo aqueles que não apresentam tal característica durante essa fase juvenil podem atingir um elevado grau desse traço na sua vida pessoal e futuramente profissional. Discute-se, inclusive, que a resiliência teria uma característica hereditária ou desenvolvida ao longo da vida dos indivíduos, à medida que interagem com a sociedade. Além disso, é impossível que o indivíduo seja mais resiliente em algum aspecto da sua vida e menos em outros. Muitos pesquisadores concordam que a resiliência pode resultar de fatores próprios
e circunstâncias do indivíduo. O resultado para desenvolver a resiliência ou mesmo ampliar. Então, para ter uma boa vivência ligada a esse desenvolvimento dessas características, o que é que a gente tem que fazer? Encarar os problemas e as dificuldades da vida como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Saber lidar com situações adversas e utilizar de maneira positiva, agregando uma experiência boa para a sua vida pessoal ou profissional. Ter autoconfiança. Desenvolver sentimentos de confiança em suas atividades e decisões. Ter bom humor. Manter o bom humor através das dificuldades. Ter um bom controle emocional. Reagir de uma forma controlada em diversas situações, seja ela positiva ou negativa. Ser otimista. Determinar os seus objetivos, ter objetivos e metas, né? Se autoavaliar e ter a atitude de buscar e avaliar suas próprias decisões a cada final de uma atividade. Então, aí, nós temos na página 18, um questionário bem interessante para vocês fazerem relacionado à resiliência. Então, como questionário, é um questionário pessoal, certo? Que a gente vai fazer agora e vocês vão marcando aí o desenvolvimento de vocês. Então, você se considera uma pessoa resiliente? Para verificar o seu grau de resiliência, responda o questionário a seguir, que foi adaptado ao Serviço de Psicologia do Hospital do Coração de São Paulo. Então, você vai responder aí, raramente ou nunca, muitas vezes, ocasionalmente e sempre, certo? Aí você vai ver quantos pontos. Raramente ou nunca tem um ponto. Tem a tabelinha aí na página 19. Ocasionalmente, 2 pontos. Muitas vezes, 3 pontos e sempre 4 pontos. Então, preocupo-me com excesso com coisas banais. Você vai marcar raramente, ocasionalmente, muitas vezes ou sempre. Certo? Aí, sou exigente comigo mesmo e com quem está à minha volta. Você vai marcar aí, vai fazer o questionário. Cobro-me para todas as atividades escolares que realizo sejam perfeitas. Tenho pressa em tudo que eu faço. Irrito-me facilmente. Tenho dificuldade para expressar as coisas que me aborrecem. Organizo-me durante as férias e curto as horas de lazer com minha família. Temo pela segurança dos meus familiares e amigos. Tenho medo de ser assaltado ou sequestrado. Tenho dificuldade para lidar com mudanças repentinas. Então, aí, você com o seu livro em mão, vai responder o seu questionário e tem a tabelinha aí. Raramente 1 ponto, ocasionalmente 2, muitas vezes 3, sempre 4. Então, depois que vocês fizerem, vocês vão marcar aí. Se precisar de tempo aí, pode parar o vídeo da aula para fazer o seu questionário. Se você está sem livro, de todo jeito você tem aí. Eu fiz a pergunta e as suas opções é raramente ou nunca, ocasionalmente, muitas vezes ou sempre. Raramente 1 ponto, ocasionalmente 2 pontos, muitas vezes 3 pontos e sempre 4 pontos. Então, mesmo que você esteja sem o livro, você pode fazer esse questionário aí no seu caderno e marcar a pontuação. Essa pontuação eu vou colocar agora para vocês acompanharem
a boa atuação de vocês. Se foi alto, se foi baixo, se foi médio, certo? Você tem de 31 a 40 pontos. Se você fez aí o somatório, foi de 31 a 40 pontos, seu nível é muito baixo aí, sobre resiliência. Se você marcou de 21 a 40 pontos, seu nível foi baixo de resiliência. Se você marcou de 11 a 20 pontos, seu nível foi médio. E se você marcou entre 0 e 10, seu nível foi bom. Então, você vai fazer o questionário da página 18, que tem aí a questão 1. Preocupo-me com o excesso de coisas banais. Sou exigente comigo mesmo e com quem está à minha volta. Cobro-me para que todas as atividades e realizo estejam perfeitas. Tenho pressa em tudo que eu faço. Irrito-me facilmente na escola. Tenho dificuldades para expressar as coisas. Organizo-me nas férias e curto com a minha família. Temo pela segurança dos meus familiares e amigos. Tenho medo de ser assaltado e tenho dificuldade para lidar com mudanças repentinas. Então, são 10 perguntas com limite máximo até 40 pontos. Então, você tem aí de 31 a 40, muito baixo, de 21 a 40, baixo, de 11 a 20, bom, e de 11 a 20, médio, e de 0 a 10, bom. Então, hoje nós falamos sobre o nosso capítulo 1, liderança, e 2, resiliência. Uma revisão, né? Porque todo esse conteúdo já foi visto em sala de aula, nas aulas online, nas nossas avaliações. Né? Para casa, se você não fez o questionário e quiser fazer depois, pode fazer, mas nós temos aí só atualização do livro. O livro ele já foi todo trabalhado durante as nossas aulas presenciais e também nossas aulas online. Então, vocês devem estar com todo o capítulo, todos os capítulos do livro, né, em dia. E nós vamos do capítulo 1 até o nosso capítulo 7, terminando o plano de negócios 4, que é a nossa comunicação. Começamos no plano de negócio 1 e terminamos no plano de negócio 4. Então, se você não fez as atividades do livro, atualize, do caderno também, atualize. Então, na próxima aula, voltamos com mais revisão. Boa quinta-feira e boa aula a todos.